Bom, pessoal, então retomando o nosso encontro, o livro que tem servido de referência para a gente é o livro do Abba, né? História Crítica da Filosofia Moral, e a ideia é tentar extrair algumas ideias, alguns conceitos, alguns ensinamentos da filosofia, né? E aqui eu poderia restringir um pouco mais e dizer filosofia política, e vou explicar por quê. Ou seja, da filosofia política e ver qual é a aplicação que isso pode ter para o mundo do direito. A maioria aqui é da área jurídica, né? São estudantes, advogados, enfim, pessoal da área do direito. Então a ideia é ver o que a gente pode extrair desses conceitos e aplicar ao direito. E como a gente viu, todo mundo teve a oportunidade de ler o texto dessa semana, ou dessa quinzena, tem muita coisa que dá para a gente extrair aqui, né? E o principal conceito que está logo aqui na página 29, para quem teve a oportunidade de ler, é essa ideia que o Abba vai trazer, que embora não seja nova, ela já é um conceito que a gente pode encontrar em Aristóteles, e daqui a pouco eu vou mostrar em Ética Nicômaco onde é que estão esses conceitos que o Abba está extraindo, está capturando. Ele está dando um nome que é um nome interessante, que é um nome que ajuda a compreender o que o Aristóteles quis dizer. Porque às vezes a gente está falando aqui de pelo menos 2.500 anos de diferença entre um e outro, e às vezes a forma em que Aristóteles se expressou não se torna clara para a gente. E a forma que agora o Abba está se expressando, pelo menos para mim, não sei para vocês, mas tem me ajudado bastante, que é a ideia do ponto de vista da primeira pessoa. Isso parece que para mim assim faz todo sentido, né? Então o Abba vai fazer uma divisão, ele vai classificar a forma da gente encarar a moral. E quando eu falo moral, porque ele é um livro de filosofia moral, quando eu estou falando de moral, eu acho que é perfeitamente possível a gente transplantar isso para o mundo do direito. Se eu estou falando de ponto de vista moral, obviamente eu vou poder usar isso, e é isso que a gente vai discutir aqui, que isso também serve para o direito. Então, ponto de vista da primeira pessoa, do ponto de vista, a gente está falando de filosofia moral. Como nós somos do mundo do direito, vamos pensar isso, qual que é a aplicação que isso tem para o direito. Então, ponto de vista da primeira pessoa. Segundo, ele vai falar o ponto de vista que é um ponto de vista que a gente está acostumado no direito, que é o ponto de vista da terceira pessoa, que é um ponto de vista kelseniano, vamos dizer assim, né? Que é um ponto de vista externo. Esse a gente está acostumado no mundo do direito, mas a gente vai perceber, e é exatamente nisso que a gente vai ter algum ganho para poder estudar o direito, a gente vai perceber que o ponto de vista da terceira pessoa, que é o ponto de vista externo do legislador, que é de alguém que olha de fora o direito, as normas de conduta, etc. e tal, ele não é a única forma que a gente tem de raciocinar, nem na filosofia e nem no direito, que é para onde a gente quer trazer a aplicação desses conceitos. E finalmente um terceiro, que é o ponto de vista da segunda pessoa. Esse ponto de vista da segunda pessoa, ele consiste basicamente, a gente viu aqui no texto, em olhar as situações sob o ponto de vista de um mero fato, né? Então já não é mais aquele ponto de vista normativo que a gente está acostumado do legislador, da terceira pessoa, mas é olhar as situações como se fosse um mero fato, tá? Então, resumindo, ponto de vista da primeira pessoa, ou do sujeito agente da primeira pessoa, que já estava lá, a gente já encontrava lá em Aristóteles, e o Abba vai recuperar. Ponto de vista da segunda pessoa, que embora a gente está falando de segunda pessoa, mas ele é o mais contemporâneo, porque antes dele veio o ponto de vista da terceira pessoa, que é o ponto de vista mais normativista, que é o ponto de vista kelseniano e kantiano, que vai olhar como fato. A segunda pessoa seria um mero observador. Um mero observador, exatamente. Que não faz juízos de valor. Né? Que não faz juízos de valor como faz o sujeito não agente da terceira pessoa,
que ele ainda não vai, ele não coincide, ele não se confunde com o ponto de vista da primeira pessoa, que a gente vai começar a chamar a partir de agora de ponto de vista aristotélico ou ponto de vista da primeira pessoa, né, que é a classificação que ele usa aqui, tá? E o ponto de vista da terceira pessoa é o ponto de vista kelseniano. E o da segunda pessoa, que é esse observador, ele é o ponto de vista que tem representado uma guinada na forma de interpretar o direito hoje em dia. Ou seja, o direito contemporâneo ou pós-moderno, ele tem usado mais o ponto de vista da segunda pessoa do que o ponto de vista da terceira pessoa. E o ponto de vista da primeira pessoa, não preciso nem dizer que ele sequer é conhecido, sequer se sabe que ele existe, né? Quem não leu Aristóteles não vai imaginar o ponto de vista da primeira pessoa, ele vai entender que o ponto de vista da primeira pessoa é como se fosse uma questão, vamos dizer assim, a própria cisão direito e moral, ela pega aqui, né? Quando o positivismo chega e faz a cisão direito e moral, ele está jogando a moral para fora do direito. Então ele está jogando o ponto de vista da primeira pessoa para fora do direito, como se interessasse por direito só a norma jurídica, né? Por isso que é o ponto de vista normativista, vamos dizer assim, e vamos dizer assim, ou do juiz ou do legislador, mas alguém que está de fora, alguém que não pratica a conduta moral, porque a questão moral sequer está aqui dentro, ela é extraída, ela é jogada para fora do direito, né? Então esse é o ponto de vista tradicionalmente que a gente aprende na faculdade e lida no dia a dia, é o ponto de vista normativista. Então vamos supor, está na lei, a lei exige isso, então ok, então isso é direito, né? Você ia falar alguma coisa? Eu estou dando risada porque eu estou lembrando daquelas primeiras aulas do direito que a gente aprende lá, quais são as fontes do direito. Aí tem lá Constituição, legislação, regulamentações, aí lá o último, né? Moral e costumes. É o último lá. Bom, moral e os costumes da época ali. É o último do último ali que entra, então eu estava recordando desse ponto ali, que é o último ponto mesmo daquilo que a gente vê como fontes do direito, né? Isso quando são abordados, né? Porque normalmente nem isso, né? Quer dizer, o positivismo, ele meio que... Tá lá, tá lá para constar. Para constar, porque utilizar mesmo... É como se fosse um soldado de reserva, uma válvula de escape. Se a lei não resolver, vamos pegar esse negócio aqui, né? Vamos pegar esse costume, enfim. Então, a gente já começa a perceber que, embora seja realmente um livro de filosofia política, isso vai ter uma aplicação prática muito interessante para nós que somos operadores do direito, na medida em que ele vai permitir que a gente consiga enxergar determinadas realidades de uma forma diferente, que a gente não está acostumado a enxergar, né? O jurista tradicional formado a partir do ponto de vista kelseniano ou normativista ou da terceira pessoa, ele não vai conseguir enxergar algumas questões que nós vamos conseguir enxergar trazendo essa nova perspectiva para o direito, né? Então, o que a gente está tratando aqui é de uma nova perspectiva, de um olhar novo sobre determinadas questões que a gente está pegando emprestado da filosofia política ou da filosofia moral e está tentando aplicar no mundo do direito, tá? Então, esse é o primeiro, é um conceito interessante, é um conceito chave, essa ideia de ponto de vista da primeira pessoa. E aí, a gente pode ir buscar lá, beber na fonte mesmo, né, em Ética Nicômaca do Aristóteles. Eu separei aqui só algumas passagens aqui, em que que a gente vai poder localizar essa ideia ou esse conceito do Abá de sujeito agente da primeira pessoa. Então vamos lá. De narrativa, né? Isso, ele vai falar disso. Já voltamos nisso, Lucas, da questão da narrativa. Então, por exemplo, na página, aqui eu estou com uma edição da Edipro, página 84. Então lá, Aristóteles vai dizer assim: estes efetivamente não se enquadram em qualquer arte ou conjunto de preceitos,
tendo os próprios agentes que julgar o que se ajusta às circunstâncias de cada situação, como ocorre na medicina ou na navegação. Bom, então aqui é uma primeira parte que ele está falando assim, são os próprios agentes que têm que julgar. Então, somos nós que vamos atuar naquela ação, que vamos praticar determinada conduta. Portanto, nós estamos inseridos nessa ação, né, como sujeito agentes dessa ação. Nós é que vamos ter a capacidade de fazer essa análise do que é justo e, portanto, do que é moral, né? Outra passagem que ele vai dizer aqui, página 117 dessa edição aqui, Aristóteles vai dizer assim, parece, portanto, como tem sido afirmado, que o ser humano é o princípio fundamental das ações e cabe à deliberação ocupar-se das ações a serem realizadas pelo próprio agente. Então, quando a gente vai falar em questão moral e, portanto, em direito, porque nós, diferentemente do ponto de vista da terceira pessoa, que separa moral de um lado e direito do outro, nessa perspectiva a gente vai trazer a moral para dentro do direito. E para a gente chegar a isso, para a gente conseguir isso, nós temos que ter em mente que como diz o Aristóteles, que é o ser humano, não é o robô, não é a inteligência artificial, mas é o ser humano que é o princípio das ações. Outro exemplo, outra passagem, que ele vai dizer lá, página 133 de Ética Nicômaco, também aqui nessa edição aqui. Ele vai dizer assim, é possível a resolução de enfrentar Isso aqui é bem interessante, porque ele está falando da situação de uma pessoa corajosa. Então ele está dizendo assim, que nós usamos a razão, mas nós temos que ter também a virtude, que é a questão moral. Ele vai dizer assim, é possível a resolução de enfrentar um perigo que se prevê contando apenas com o cálculo e a razão, ou seja, só com a razão, mas sem a virtude. Então, se eu calculo com antecedência, a pessoa corajosa ela consegue enfrentar um perigo se ela calcular bem, se ela usar a razão. Mas ele diz assim, Aristóteles, mas somente uma disposição moral, ou seja, só a virtude, capacita alguém a enfrentar um perigo repentino. Ou seja, ele está dizendo que tem dois tipos de perigo. Aquele perigo que ele vai acontecer dali um tempo, eu consigo calcular e entender como eu vou enfrentar ele, e aí a razão é suficiente. Mas existe aquele perigo que é repentino, que é imediato. Esse não dá tempo de calcular, não dá tempo de pensar, de raciocinar. Então nós temos que agir de forma, vamos dizer assim, imediata, e só quem tem essa disposição moral, só quem tem esse, vamos dizer assim, esse lastro, essa bagagem, é que consegue tomar as melhores decisões. Então, o que ele está dizendo em resumo é o seguinte, não basta, e ele vai falar isso em diversas passagens de Ética Nicômaco, não basta a racionalidade, é preciso também a virtude. Daqui a pouco a gente vai chegar lá na questão da unidade das virtudes também. Enfim, tem várias passagens aqui, mas vou pegar mais um exemplo aqui. 221 que eu separei aqui, por exemplo. Ele diz lá, só para verificar um ponto antes que se encontre. Não seria, vendo por essa ótica, vendo por essa perspectiva, não seria um problema que nós estamos enfrentando atualmente de uma certa personalização das instituições e uma despersonalização da pessoa, no seguinte sentido. Quando a gente vai, o nosso, entre aspas, cai um processo, o processo foi na tal vara, foi na terceira vara, ou não foi para tal juiz, não é tal juiz que está julgando, é o Estado que está julgando através daquela vara.
Um outro ponto, eu não estou fazendo uma crítica a um ministro do Supremo, estou fazendo uma crítica, a leitura que foi feita eu estou fazendo uma crítica ao próprio Supremo em si. Então, você não pode fazer uma crítica à instituição Supremo Tribunal Federal. Então, diante dessas situações, não temos uma certa personalização das instituições e uma despersonalização das pessoas que estão ali, e aí com isso se esvazia a necessidade das virtudes, se esvazia, porque eu estou falando do próprio Estado em si. No fundo eu estou personalizando o Estado, eu estou falando que o Estado tem que ser virtuoso, só que é uma camada. O Estado é uma criação nossa, importante, mas é uma criação nossa. E está esvaziando as pessoas em si que estão ali fazendo direito, que estão à frente, que estão julgando, que estão tocando os processos, uma parte ou outra, a advocacia, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Então eu sinto essa certa despersonalização. Quando eu fui lendo, eu fui percebendo isso, isso aqui reflete aqui. Perfeito, não, e é isso mesmo. E esse é o projeto do ponto de vista da terceira pessoa. É você criar artificialmente, você falou bem, porque isso não existe na realidade, uma imparcialidade ou uma impessoalidade que na realidade não existe. O que existe na verdade não é... Tudo bem que para fins de técnica processual eu vou usar o juízo está decidindo, o juízo competente, tudo bem, sem problema nenhum. Mas no fundo quem está lá não é um Estado julgando, é uma pessoa julgando. E, inclusive, a tese de doutorado do Fred Bonaldo, ela vai tratar exatamente disso. Quer dizer, o juiz, quando julga, ele precisa ser virtuoso. Ele precisa ter virtudes. Por quê? A justiça, o julgar, que é a aplicação da justiça, a justiça é uma virtude. Logo, para eu praticar a justiça, eu, como juiz, preciso ser uma pessoa de carne e osso virtuosa. Porque senão eu não pratico a justiça. Então, para as faculdades de direito, a gente que está acostumado a estudar o direito apenas sob o ponto de vista normativista, que é o seniano, a gente vê, digamos assim, no mercado, na imprensa, nas aulas, na faculdade, essa ideia de imparcialidade, mas isso não existe. Não existe, é sempre uma pessoa de carne e osso. Quem vai julgar ali é uma pessoa de carne e osso. E ela precisa ser virtuosa. Então, por exemplo, ele vai dizer aqui... ele está dizendo... E aqui ele vai... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele está falando da percepção sensorial. Então, Aristóteles está dizendo assim: há 3 coisas na alma que têm um controle da ação e da verdade. Tudo isso aqui tem a ver com o ponto de vista da primeira pessoa. Sim. Do Abá. Tá? Há 3 coisas na alma que controlam a ação. Primeiro, a percepção sensorial, que tem tudo a ver com o sujeito ou o ponto de vista da segunda pessoa, que é olhar as coisas como um fato, meramente sensorial, que é o que fazem os animais. O Aristóteles vai falar isso. Ele não faz juízos de... esse tipo de ponto de vista, ele evita juízos de valor. Ele evita entrar na questão moral. Ele olha as coisas como um mero fato, como fazem de forma intuitiva os animais. Qual pessoa que é essa? Segunda pessoa. É o observador. Que é a contemporânea. Que é a contemporânea, que tem o direito, está havendo uma mudança de chave do ponto de vista da terceira pessoa, que é um ponto de vista meramente kantiano, kelseniano, trazendo para o mundo do direito, do legislador, da norma jurídica, do normativismo, do monismo jurídico. Está havendo uma mudança dessa perspectiva para uma nova perspectiva, que é da segunda pessoa, do observador, que vê as coisas como um mero fato, sem fazer juízo de valor. E o que o Aristóteles está dizendo é o seguinte: isso aqui a gente está falando de percepção sensorial. São as teorias comportamentais que simplesmente observam o que está acontecendo. Behaviorismo, enfim, as teorias comportamentais,
que vão dizer, não, o que está acontecendo? Como é que é? Só que o como é que as coisas são, eles evitam fazer o juízo de valor. É essa virada de chave que está acontecendo. Então, voltando aqui para Aristóteles, 3 coisas. A percepção sensorial, o intelecto e o desejo. E aí ele continua assim, ó. Desses 3 elementos, a percepção sensorial não gera ação. A percepção sensorial não gera uma ação. O que gera ação, depois ele vai explicar, o intelecto, o desejo, e aí ele vai ser direcionado pela virtude. Mas a percepção geral não gera ação. Então, no fundo, essa virada de chave que está acontecendo, do ponto de vista da terceira pessoa para a segunda pessoa, que as pessoas vão chamar, não, porque nós tem que haver uma maior empatia, você tem que se colocar no lugar das pessoas. No fundo, eles estão olhando as coisas como um mero fato, como uma mera percepção de sentidos. É isso que está acontecendo hoje na filosofia pós-moderna, e que, trazendo isso para o direito, está acontecendo em várias doutrinas do direito também, que com o tempo nós vamos falar de alguma delas, por exemplo, o constitucionalismo societal, enfim, o próprio empirismo, porque o empirismo hoje está muito na moda, essa ideia de empirismo, né? Aquele empirismo inglês, né? Aquele empirismo que vai só atrás de dados, de números, e não faz juízo de valor. Como se os números em si fossem capazes de, por si só, dar o direcionamento da ação, do que é o certo, do que é o errado. E a gente está vendo aqui, Aristóteles já via que da percepção sensorial não se gera ação nenhuma. Né? Mas eu não entendi essa parte do... Por que ele não gera ação? Tipo, na prática, assim. Tá, então porque vamos... Ele recebe como se fosse um observador, aí ele não entendi por que ele não gera uma ação. Então vamos lá, vamos buscar o que ele fala aqui. Ó. Buscar e evitar no desejo são afirmação e negação, ou melhor, o buscar e o evitar o desejo, que ele está dizendo que é a percepção, o intelecto e o desejo. Para eu buscar o desejo, quem busca o desejo é o intelecto. Por conseguinte, na medida em que a virtude moral é um estado que diz respeito a uma escolha prévia, portanto, do intelecto, e esta é um desejo deliberado, conclui-se que ela deve ser boa. Conclui-se que, se ela deve ser boa, a razão precisa ser verdadeira e o desejo precisa ser correto. Tá? Vamos lá, deixa eu ver se ele fala aqui. Disso resulta, aí ele vai terminando aqui, ó. O princípio da ação é a escolha prévia, e o princípio dessa escolha prévia é o desejo e a razão. Ele está falando de 3 coisas, desejo, razão e a percepção sensorial. Aí ele vai explicar por que a percepção sensorial não gera ação. Desejo e razão visando um certo fim. Tá? Disso resulta que a prévia escolha não prescinde do pensamento e do intelecto, bem como não prescinde do estado moral. Então aqui ele está dizendo assim, a moral vai ser importante aqui. Coisa que a percepção por si só, como ela é neutra, como eu não tenho juízo moral nenhum para fazer a respeito da percepção, é uma simples observação, então ela não gera ação. Por quê? Porque ela não diz respeito a eu não estou deliberando. Os animais comem, bebem, se acasalam, crescem, morrem, e eu não tenho juízo, eu não escolho isso, eu não tenho juízo de valor. Não existe moral nisso. Até porque a ação é da pessoa, né? A ação é do ser humano, pessoa, ser humano, própria do ser humano. E aí, se a gente for trazer isso agora mais na área do Vinícius, das questões de inteligência artificial, de metaverso, a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber, mais uma vez, a ideia do ponto de vista da segunda pessoa, que é um ponto de vista meio neutral, que não faz juízos de valor. Ali eu só vou observando as coisas. Eu só observo, eu não delibero, eu não faço juízo de valor, eu vou fazendo as coisas como um animal, cresce, caça,
Deixa o aprendizado de máquina fazendo. Exato. Você não toca. Você só toca em alguma determinada situação em que há necessidade de intervenção. De resto, você deixa... O único momento de intervenção humana, normalmente, em um aprendizado de máquina, é no começo fornecendo o banco de dados. Então, poxa, eu vou fornecer esse banco de dados para que a máquina ela aprenda a partir daqui. Ela começou a aprender... Até que se você perguntar hoje, se chegar aqui, ó, vamos trazer um engenheiro do Google, se você fizer ele sentar, me explica como é que funciona o algoritmo de buscas do Google. Explica para mim, olha, como que funciona aquele algoritmo. Ele vai dar alguns princípios que foi desenhado. Agora, se pedir para ele explicar com detalhes, é muito provável que nem ele saiba como é que está a inteligência artificial da busca em si hoje. O que ele faz é pequenas intervenções ali, mas como um todo, ele não vai conseguir Ou explicar. seja, completamente desprovido do quê? De juízo moral. Completamente desprovido de juízo moral. Mas veja só, se ele criou, por exemplo, o Chile falou, o algoritmo que lançou ali o sistema de pesquisa do Google. Então teve uma primeira ação dele, que deu início àquilo. Se aquela inteligência artificial começar a fugir do padrão que ele estipulou, ele pode intervir e corrigir o curso. Essa intervenção e o primeiro passo não seria uma forma dele manter essa ação? Então, ó, quer ver? Ó, aconteceu um tempo atrás, eu vi que a inteligência artificial, eu não sei de qual plataforma digital, censurou um vídeo, não sei se foi Facebook, enfim, censurou um vídeo, porque no vídeo tinha cenas que estavam de uma notícia que dizia respeito aos índios, que os índios, enfim, estavam ali nadando ou estavam sofrendo alguma coisa. Eu não lembro bem o que era a notícia, mas o fato é que envolvia os índios. E como que os índios se trajam? Não tem traje. E a inteligência artificial, ela não soube distinguir que aquilo ali não era uma nudez. E o algoritmo, a máquina foi instruída pelo programador a censurar cenas de nudez. Mas aquilo ali não era propriamente uma cena de nudez. Aquilo ali eram o quê? Eram índios que estavam ali na vida cotidiana, natural deles. Então, a máquina ela não vai saber fazer esse juízo de valor. Ele vai ler, tá sem roupa? Então isso é cena de nudez, eu vou censurar. Esse juízo moral avaliativo, só o ser humano, Aristóteles vai dizer, só o ser humano é capaz de fazer. E só o ser humano é capaz de dizer, isso é certo, ou isso é errado, isso é bom, ou isso é mal. A máquina não vai ser capaz de fazer isso. Mas isso vai estar como exceção da regra, e não como a regra em si. Porque não vai ser a máquina que vai determinar, vai ser um ser humano com juízo de valor que vai fazer a revisão desse conteúdo de nudez falando, poxa, isso daqui não é uma nudez, entre aspas, do ocidental querendo se expor. É uma nudez do indígena que ele se veste dessa maneira. Então, portanto, nós podemos dar essa exceção à regra. Só que se você for ver o algoritmo ali, se daqui 10 minutos a pessoa colocar um outro vídeo e tiver a mesma nudez indígena em si, vai cair do mesmo jeito, porque essa intervenção é somente uma intervenção de exceção, não uma criação, uma modificação da regra em si. Acho que é mais ou menos isso que nós estamos falando aqui. Eu só fico pensando assim, por exemplo, o legislador, quando ele criou a lei a primeira vez, ele teve um juízo de valor pessoal. Né? Ainda que, vamos supor, o relator da lei lá, ele disse, olha, o aborto só pode em 2 casos, nos outros não. Por quê? Porque ele fez um juízo de valor sobre aqueles outros casos e estipulou aquela lei. Dali pra frente, a lei vai ser aplicada, igual você falou, na terceira pessoa. Então pega um juiz lá e ele não precisa necessariamente fazer um juízo de valor, ele só pega a lei e aplica. A inteligência artificial não seria mais ou menos esse princípio? É que nem o juiz vai acontecer isso, na verdade. Dificilmente você vai pegar um caso que não dependa de uma interpretação do juiz. O juiz sempre vai ter a interpretação dele ali. Ele sempre vai fazer um juízo de valor, entende? Mas ele vai fazer um juízo de valor de alguém que está de fora daquela ação, de alguém que não está praticando aquela ação.
Entende? Então, por isso que o direito penal, nesse aspecto, ele é interessante porque existem determinadas doutrinas, determinados princípios no direito penal, por exemplo, inexigibilidade de conduta diversa, que é uma forma de você afastar até a tipificação do crime, né? Então, ali você tem que olhar por que o cara fez aquilo, se coloca no lugar da pessoa, né? Como é a conduta dele poderia ser diferente? As circunstâncias. Né? Aquelas circunstâncias, enfim. Então, no direito penal, isso é bastante aplicado, essa ideia de você buscar entender o ponto de vista do agente, no caso, no direito penal, do réu, né? Do acusado. Mas quando você pensa nas demais áreas do direito civil, do direito administrativo, etc., começa a ficar um pouco mais complicado isso, né? Aí aqui, ó, só para citar um último exemplo, o Aristóteles vai dizer aqui, ó, no livro 6 aqui, página 242 nessa edição, ele vai dizer assim, ó, diz assim, ó, com efeito, os silogismos sobre ações realizáveis sempre apresentam um princípio sob a forma, é que a tradução às vezes atrapalha, né? Princípio sobre a forma, visto que o fim ou o mais excelente é este ou aquele. Aí ele fala assim, ó, contudo, este bem, nós estamos falando de juízo moral, do que é bom, do que é excelente. Este bem somente se revela como tal para o indivíduo bom, para o indivíduo virtuoso, para o sujeito agente da primeira pessoa. Por isso que para a gente praticar a justiça, ou para aplicar o direito, é muito fácil você, estando de fora, como juiz ou como espectador, deveria ser assim ou deveria assado. O difícil é você estar envolvido na ação, você medir, você chegar à conclusão de que se aquilo é justo ou não. E por isso, Lucas, aí voltando à questão da narrativa, né? Por isso que a narrativa, e o MacIntyre vai falar muito sobre esse tema, né, do homem como contador de histórias, e por isso que a gente vê a importância dos livros, a importância da literatura, a importância dos filmes. Por quê? Porque eles contêm essa narrativa no sentido de que como aquele sujeito age, como aquele sujeito pratica as suas ações. E aquilo serve de exemplo para a gente, porque nós temos uma tendência mais ou menos a imitar o que aquele sujeito faz, né? Daí a importância dessa ideia de narrativa. Aí conclui Aristóteles, né? Com efeito, o vício nos perverte e nos faz falsear acerca dos princípios da ação. Então, a pessoa virtuosa, ela consegue entender a finalidade, os princípios da ação e agir bem, e a tomar boas decisões, fazer boas escolhas. Já o vício perverte esse olhar, ele dificulta, ele torna mais difícil que a gente consiga entender a justiça das ações, né? E aí entra aqui a ideia da unidade das virtudes, que isso daí, salvo engano, a gente encontra em Platão e Aristóteles vai repetir isso, né? Aqui ele diz assim, ó, embora possível no que respeita às virtudes naturais, não é no tocante àquelas virtudes que capacitam alguém a ser chamado de bom absolutamente. Isso porque se alguém possui unicamente a prudência, que é uma virtude, só a prudência, esta terá junto de si todas as virtudes. Então aqui a gente encontra de novo a ideia de unidade das virtudes, né? Então, para eu dizer o que é o direito, para eu praticar a justiça, eu preciso ter a prudência, mas eu preciso ter todas as outras virtudes. E eu preciso fazer juízos morais. Se eu não fizer juízos morais, eu não vou praticar a justiça. E o ponto de vista que a gente está vendo hoje em dia do mundo contemporâneo, que é o ponto de vista da segunda pessoa, ela afasta os juízos morais, ela afasta a virtude e olha as coisas simplesmente como um fato, né? Como um observador. Só um ponto, acho que até para ajudar aqui na discussão.
a questão das pessoas, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, não é que ela seja um grupo fechado em si, mas é como se fosse vamos assim dizer, uma escala de cinza, em que, poxa, ela está mais ali na segunda pessoa. Não, ela está na primeira pessoa, mas estamos caminhando em uma escala, não é necessariamente um grupo fechado que a gente pode... Opa, isso daqui é puro primeira pessoa, isso daqui é puro terceira pessoa, isso daqui é puro segunda pessoa. Não, existem algumas nuances, alguns pontos que dão uma certa complexidade naquilo que nós estamos trabalhando, né? Não, perfeito, é isso mesmo. Na verdade, essa separação é uma separação, vamos dizer assim, para fins de estudo anatômico, né? Se a gente pegar emprestado da medicina, o corpo humano é um só, ele é inscindível e tem vários aspectos. Mas para fins de estudo você separa. Não quer dizer que cada um desses aspectos existe sozinho e de forma absoluta, né? Nós vamos trabalhar. Às vezes em determinadas ações a gente vai ter um ponto de vista ou um olhar mais normativista, mais de terceira pessoa. Algumas vezes a gente vai ter uma indiferença em relação aos fatos e aí vai ser um ponto de vista da segunda pessoa. E às vezes a gente vai conseguir exercer a virtude e vai fazer juízo moral, vai fazer esse exercício de reflexão sobre as coisas na hora de decidir. Então existe um intercâmbio, né? Eles vão se alternando, né? Mas é importante a gente entender isso e saber que o ponto de vista da primeira pessoa também é importante para o direito. Sim. Porque a gente não está acostumado com isso, né? A gente está acostumado. E o MacIntyre, ele vai fazendo um paralelo com essas três pessoas, três perspectivas, né? Ponto de vista da primeira pessoa, ponto de vista da segunda pessoa e da terceira pessoa. Tem mais duas classificações que eu acabei encontrando que pode ajudar a gente a estudar. Uma é do MacIntyre e a outra eu achei num livro de um professor da USP que ele fala dos três tipos de pensamento jurídico, tá? Então, ele fala assim, o pensamento jurídico decisionista, que é um pensamento ou um ponto de vista schmittiano do poder, da decisão, do mero desejo, né, que vamos dizer assim, que comanda as decisões. Você tem um ponto de vista jurídico, que é o normativista, que é tipicamente kelseniano, ou da terceira pessoa, que a gente está acostumado. E você tem um terceiro ponto de vista jurídico, um pensamento jurídico, que é o institucional. Esse institucional também é desconhecido para a gente nas faculdades de Direito. A gente só vê basicamente o normativista, que é o kelseniano, e às vezes o schmittiano, que é o decisionista, que é o que a gente está assistindo hoje no judiciário e na política, né? Quem tem o poder decide e não tem racionalidade nenhuma, né? Então, quem é o dono da caneta vai dizer o que é o direito e o que é a justiça. Mas será que é isso mesmo? É essa reflexão que a gente tem que fazer. E o ponto de vista, esse terceiro institucional, ele vai se aproximar mais desse ponto de vista da primeira pessoa, que é o ponto de vista aristotélico, né? Do sujeito agente. Porque o ponto de vista institucional, e aí a gente vai precisar estudar um pouco de institucionalismo com o tempo, não hoje, senão a gente foge muito aqui, mas a instituição ela é mais realista, ela diz mais respeito vamos dizer assim, as vontades paralelas daqueles agentes que estão participando da conduta e assim por diante. Mas não vamos entrar nisso hoje. E uma outra classificação que é feita, que o MacIntyre vai fazer, que é muito interessante também, que ele vai chamar de 3 versões rivais de concepção moral, ou de juízo moral, né? Ele vai chamar o primeiro o ponto de vista enciclopedista, né? que é um ponto de vista que eu aproximo do ponto de vista da terceira pessoa, que é o kelseniano kantiano, né? Que é vamos dizer assim, eu enxergo as coisas de forma dedutiva, de forma universal, e eu sou o dono da verdade, e eu digo que é o direito. Que eu digo assim, o sujeito agente da terceira pessoa. Ou o Estado, ou o juiz,
mas nunca quem está praticando o ato mesmo, o sujeito, quem está lá na ponta, vamos dizer assim. O burocrata com a caneta na mão. O burocrata, exatamente. É o burocrata que vai tomar as decisões. Faz para mim isso daqui, eu sou Exatamente. Eu sou o especialista, que o McIntyre vai usar essa expressão. É o especialista que decide o que é bom para todo mundo, para você, para a sociedade. Eu tomo as decisões e você só obedece. A gente viu muito isso na pandemia, né? Os burocratas decidiram o que é bom, o que você tem que fazer, onde é que você tem que ficar, o que você tem que usar, né? Os cuidados, se você vai sair, se não vai sair. Isso é um ponto de vista tipicamente enciclopedista, né? Nessa terminologia do McIntyre, ou do ponto de vista da terceira pessoa. McIntyre vai trazer também o outro ponto de vista contemporâneo, que é o ponto de vista, ou juízo moral, do que ele vai chamar de enciclopedista, genealogista. E aí ele vai, o que é o genealogista? E eu identifico esse ponto de vista do McIntyre com a perspectiva da segunda pessoa, que é o neutro, que é o imparcial. Porque o McIntyre vai chamar o genealogista, que ele aproxima de Nietzsche, como a percepção sensorial, como o cara que age, e aí eu vou estudar só comportamentos, só fatos, e eu não vou fazer juízos de valor também. Esse é o genealogista. Da segunda. Você falou terceira. Não, segunda. Da terceira é o enciclopedista. É o que tem que decide por você, né? E esse não, esse é assim, ó, cada um decide como quiser. E aí não tem, eu não sou o dono da verdade e ninguém é. Né? Se um exagera por achar que é o dono da verdade, o outro exagera por dizer que não existe, é a pós-verdade, por dizer que não existe verdade, cada um age como quiser, como animais. Né? E aí eu vou agindo meramente por instinto, por questões sensoriais, e aí entram essas doutrinas todas comportamentais. Né? Sim, mas essa ação, por isso que eu perguntei aquela hora, eu não entendi por que essa visão da segunda pessoa ela não tem ação. Tipo, as ações que ela toma não é... Na verdade, ela só observa. Ela é levada, ela é levada pela natureza, pelos instintos. Então, ela não delibera. É isso que eu estou pensando, mas ela toma ações também. Ela toma ações. Por isso que o Schilliger falou que no fundo está tudo interligado. Às vezes a gente aperta um botão assim, que é o botão do camarão que dorme, a onda leva. Ah, sim. Né? Então, não tem, às vezes a gente age assim, igual um camarão que dorme, a onda leva. Eu fico meio paradão lá e deixo. Ah, tá todo mundo usando máscara? Então eu vou usar. Tá todo mundo tirou a máscara? Então eu vou... Eu não faço juízo de valor, eu não raciocino. Tem ações, mas pelo instinto, né? Isso não é ação, eu estou simplesmente vegetando. Eu estou vegetando, eu não estou deliberando racionalmente. Por isso que o Aristóteles fala que isso não é ação. Não é ação por quê? Porque eu não raciocino, eu não delibero, eu não controlo os meus desejos. Eu sou levado pela onda, pela massificação. É comportamental. Comportamental. Por isso que tem muitas teorias hoje em dia que adoram esse tipo de perspectiva, que serve para dominar. Né? As doutrinas totalitárias adoram esse tipo de perspectiva. Por quê? Tá muito bom, mas eu preciso sair. Tá bom? Tá, desculpa aí. Imagina. 4 horas. Tranquilo. Eu vou pegar a mulher lá. Já estamos... Como é que tá o tempo aí? Já estamos... Depois eu quero vídeo pra Deu 1 hora? 3h30. Deu 1 hora certinho? É que você tem um curso lá, né? Um abraço. Eu acho Valeu. que começou, era 3h40. Começou mais tarde. Tá bom. Não, mas acho que já estamos aqui, pelo menos nas páginas, a gente alcançou, Lucas, aqui a página que a gente tinha... Mas eu, por mim, mais meia hora aqui. Tranquilo. Então tá. Bora. Legal, vambora. Tá. É abstrato, mas assim, uma coisa ou outra a gente vai... Eu, às vezes, me perco também nesses conceitos, nessas ideias. Você, André, que é mais novo aí, não fica assustado, porque às vezes a gente parece estar viajando e tá mesmo, né? Mas o importante é que devagarzinho a gente vai pescando e vai entendendo e vai conectando. Por exemplo, Ética Nicômaco, eu só fui ler no doutorado, eu nunca tinha lido. E se eu não tivesse lido, tendo outros conceitos, eu não teria entendido nada disso. E você que está começando agora, que é estudante de segundo ano, Isso, indo pro terceiro. indo para o terceiro, for ler Ética Nicômaco, você vai falar, puxa, que viagem.
Mas hoje eu consigo... Quando eu li. A gente consegue extrair coisas hoje que a gente não percebia antes. É uma evolução que a gente vai sofrendo, né? Tá? Então, voltando para essa última classificação do MacIntyre, né? Então, o enciclopedista é o sabe-tudo, é o cara que ele é o dono da verdade e vai tomar as decisões para você no seu lugar, tá? Que aí, voltando no que você falou de Estado, né? Que tem muito de Hegel, né? Que o Estado é o absoluto, o ideal, aquele que sabe todas as verdades, ele vai decidir por você, né? Tem muito a ver nessa classificação do MacIntyre, os enciclopedistas, né? Esse pensamento moderno, racionalista, né? Eu estou no controle de tudo, eu sei tudo, eu sou capaz de decidir, de prever tudo, né? Você quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Depois eu abro. Tá. Só estou recordando. E aí a gente vai fazendo conexões, sim, né? E aí o genealogista, né, que é bem nietzschiano, né? É Nietzscheano, acho que é Nietzscheano. Bem Nietzscheano, né? Essa ideia genealogista da pós-verdade. Então, aí é o oposto de Hegel. Aí se Hegel acha que o Estado, ele é o absoluto ou ideal, ele é capaz de dizer a verdade para você fazer escolhas no seu lugar, para Nietzsche e para os genealogistas, nós estamos diante de uma pós-verdade, não existe verdade, então cada um faz absolutamente o que quiser. É o sentimento. É o sentimento, né? O instinto. Né? O instinto, a percepção sensorial é um animal. Então vamos viver como animais. E aí não tem ação, não tem deliberação, não tem juízo moral. Se não tem juízo moral, não tem justiça. Se não tem justiça, não tem direito. Olha como isso se conecta com o jurídico. E o que a gente está percebendo hoje na justiça? Vamos trazer isso de forma concreta. Como são as decisões judiciais hoje? Elas são enciclopedistas, elas são genealogistas, ou elas são, e eu não falei da terceira classificação do MacIntyre, eu falei lá dos pensamentos jurídicos, né? Decisionismo, schmittiano, eu falei do normativismo kelseniano, e eu falei do institucionalismo. Mas aqui em MacIntyre eu estou devendo uma, que eu só falei do enciclopedismo e do genealogismo. E o terceiro que o MacIntyre vai trazer, qual que é? Esse que a gente está estudando. O aristotélico tomista. Por quê? Porque o aristotélico tomista, ele vai dizer assim, bom, eu não sou mais dono da verdade, como o Estado hegeliano, como os enciclopedistas, mas eu também não vou dizer que a verdade não existe, como os genealogistas, os nietzschianos, né, os decisionistas, que é o poder que vai decidir quem manda quem pode e obedece quem tem juízo. Nessa terceira classificação, em MacIntyre, que é o aristotélico tomista, nós vamos trazer a racionalidade, nós vamos trazer o desejo, e nós vamos trazer o quê? A deliberação ou a ação humana. E essa ação humana, a partir da perspectiva do ponto de vista da primeira pessoa, ela precisa ser uma decisão completa, ela precisa ser virtuosa e na totalidade. Por isso unidade das virtudes, porque eu não vou conseguir deliberar bem se eu não tiver prudência, que aí a gente vai ver em Aristóteles depois a frônesis, né? E se eu não cuidar bem dos desejos, eu também não vou deliberar bem. E essa ideia dos desejos, ela vai ser muito interessante em Aristóteles. Porque Aristóteles, ele em nenhum momento afasta isso, como fizeram, por exemplo, os romanos. Quando a gente vai estudar ou percebe uma perspectiva vamos dizer assim, do direito romano ou do pensamento romano, a gente vai ver só a racionalidade. Então o desejo ele meio que fica de escanteio. E Aristóteles fala que não.
né? E hoje em dia, no momento mais contemporâneo, a gente vai pegar alguns autores, por exemplo, a Martha Nussbaum, que é uma americana, que vai valorizar muito a ideia de desejo, que Aristóteles já falava. Ele vai dizer assim, para a gente deliberar bem, para a gente ter uma boa decisão, para a gente fazer um juízo moral, Aristóteles vai falar, eu preciso do juízo, da inteligência, da razão e do desejo, eu preciso dos dois. Só que os modernos, né, a partir de Comte, a partir dos racionalistas, a parte do desejo ela ficou muito de escanteio e se valorizou muito a racionalidade, só a racionalidade, que é a ideia enciclopedista, como se eu, através unicamente da razão, pudesse tomar boas decisões. E esqueceram do desejo, e esqueceram das virtudes. Né? Mas como que isso foi combatido pelo pós-modernismo, né? Por esse pensamento, ou essa filosofia mais contemporânea? Ela vai dizer assim, não, a racionalidade ela não acerta, ela se equivoca, ela está equivocada. Ela faz um diagnóstico correto. O pós-modernismo, ele faz, a filosofia contemporânea pós-moderna, ela faz um diagnóstico correto, que a racionalidade não é suficiente. Só que o que ela faz? Em vez dela corrigir, como Aristóteles, e acrescentar a racionalidade, as virtudes, o controle dos desejos, da vontade, ela simplesmente chuta o pau da barraca, chuta o balde, fala, não tem mais racionalidade. E aí a gente vê autores contemporâneos falando de valorização da insanidade, valorização do que do que é torto, do que é ruim, do que é mal, não tem mais mal, tudo é bom. Quer dizer, descambou para o outro extremo. Né? E um ponto, talvez refletindo um pouco essa dúvida do João Paulo, né? Da ação da segunda pessoa, diferenciando da ação da primeira, num ponto de vista aristotélico, a ação é voltada para um fim, e esse fim ele volta, né, para o ser humano, enquanto que no ponto de vista da segunda pessoa pode até ter uma ação, só que não é uma ação voltada para um fim, não é uma ação que retorna para o ser humano, é como se fosse uma ação separada da pessoa, né? Sim. Algo que não, eu simplesmente faço, mas aquilo não se reflete sobre mim, ou eu não estou preocupado se isso vai se refletir sobre mim, tanto faz o que eu falo com o que eu ajo, né? Não há um ciclo, digamos assim, ação, finalidade, pessoa, né? É uma reação, né? É reação. Você vive de reação, exatamente. Você reage ao ambiente, né? Só a ação propriamente não deliberada. Sim, você precisa do humano, né? Você sobrevive. Tipo, você acorda, come, passa o dia, dorme. E não tem fim, não tem o telos. Isso que eu tava com dúvida, assim, de diferenciar porque na minha cabeça a ação tava relacionada com qualquer coisa, assim, qualquer movimento, assim, sabe? Mas agora eu entendi isso, tipo... O conceito aristotélico de ação. O conceito... Ele tem o telos. Que ele precisa do telos. Exatamente. Senão vira reação, você só é um animal. Você reage ao ambiente, ao animal. E aí a gente podia fazer essas perguntas que a gente está fazendo, de novo, Vinícius, para o mundo virtual. Né? Quer dizer, e aí a gente podia pensar assim, no mundo virtual, como é que vai se dar isso? Nós vamos, aparentemente, se for o ponto de vista da segunda pessoa que está prevalecendo no mundo virtual, nós não vamos ter nem ação deliberada, porque não tem telos, eu vou ter só reação, como o João Paulo está falando, né? E eu não vou ter juízos morais. Tudo ali vai ser possível. Né? E aí a gente tem dois caminhos. A gente pode dizer assim, a gente pode ter um caminho de recusar esse mundo e dizer vamos viver fora desse mundo, que eu acho que não é o mais adequado, né? Porque esse mundo ele vai acontecer, ele está acontecendo, ele vai acontecer cada vez mais.
né? Então essa parece que não é a primeira alternativa melhor. E a segunda alternativa que é, nós precisamos ingressar nesse mundo, entender esse mundo e trabalhar para que esse mundo tenha essa perspectiva dos juízos morais, do ponto de vista da primeira pessoa. Como fazer isso, Vinícius? Aqui vai é engraçado porque eu vou voltar agora para 1500. Está discutindo aqui, mas eu vou voltar para 1500 no seguinte sentido. 1540, precisamente. Porque hoje nós temos uma crítica muito grande, por exemplo, a São José de Anchieta. Nós temos o revisionismo da nossa época tem uma crítica muito grande a São José de Anchieta, porque ele teve uma visão de primeira pessoa. O que provavelmente hoje os nossos pesquisadores eles fariam, eles olhariam um povo indígena, virgem, que não teve contato com o Ocidente, eles pegariam papel e caneta, anotariam, tirariam algumas fotos e iriam embora. Por quê? Porque eu não vou mexer. Segunda pessoa. Não atrapalhar a cultura. Não atrapalhar a cultura. Independente de qual cultura que está ali. Pode ser uma cultura em que nós vimos muitos casos em que se tem gêmeos tem que matar um. Nós vimos sérios casos de aborto, sérios casos de canibalismo, infanticídio, porque está com uma deficiência. E hoje, pelo menos hoje, no nosso status atual da nossa civilização ocidental, isso é visto como um erro. Ainda teria a possibilidade de uma terceira visão, de somente chegar ali, ensinar ali, poxa, eu imagino hoje você chegando numa tribo e falando assim, olha, vocês não podem fazer isso porque a Constituição brasileira, nós temos esses direitos aqui, então ele dá ali, mas não é o suficiente. Mas eu estou trazendo esse ponto do São José de Anchieta por quê? Porque ele olhava com um olhar de primeira pessoa para a pessoa. Ele falou assim, poxa, ali tem uma alma, ali tem a possibilidade de ser um inferno com aquela pessoa ali. Eu me importo com ele. Eu me importo tanto com ele que eu vou aprender a língua dele para que eu entendendo a língua dele eu possa mostrar quais são os erros e acertos e demonstrar o caminho. Então essa é uma visão assim muito clara para mim de primeira pessoa. E é por isso que nós temos um bater tão grande numa pessoa como São José de Anchieta hoje. Que se você entrar em alguns cursos, o que ele fez foi abominável na visão de muitos. Ele está olhando mais para o ser humano do que para a cultura. Ele olhou muito mais para o ser humano do que para a cultura em si. E voltamos agora para os dias atuais, porque eu acho engraçado que como se encaixou primeira pessoa e terceira pessoa como os extremos ali, e nós temos a segunda pessoa no meio. Eu tenho uma ligeira impressão que a gente sempre vai ser jogado, que a segunda pessoa, ela no final, ela nunca vai prevalecer. Em algum momento a gente vai ser jogado. E dependendo do mundo atual, provavelmente a gente vai ser jogado por uma terceira pessoa. E assim, gente, o que eu consigo enxergar é que todo regime totalitário ama uma civilização de segunda pessoa. Porque ele consegue fazer um estrago rapidamente ali. Todo regime totalitário, ele ama uma segunda pessoa. Aí entra a internet. Quem está olhando de fora deve estar amando como está o campo da internet hoje, porque é um campo de relativo segunda pessoa. É um olhar de segunda pessoa. E eu não consigo ver, eu não consigo enxergar mesmo, tá? Que essa segunda pessoa ela se prevalece por muito tempo. É por isso que, por exemplo, eu consigo ver essa questão de um cancelamento, que é uma terceira pessoa. Cancelamento não é de segunda pessoa. No seguinte sentido, é lógico que é só uma reação. Mas tem uma instrumentalização de uma terceira pessoa olhando de fora e falando assim, esse juízo de valor aqui é errado. Não estamos falando de virtudes, não estamos falando de moral, mas é um juízo de valor fabricado, que fala que isso daqui é errado, e deixa eu usar essa segunda pessoa que está movimentando. Alguns da segunda pessoa invariavelmente vai cair na terceira pessoa, o restante vão entrar na reação aqui, ó. Um xinga, todo mundo xinga e beleza, vambora. Então eu não consigo visualizar que essa segunda pessoa, inclusive dentro da internet, ela vai se prevalecer por muito tempo. Invariavelmente você vai cair para uma terceira pessoa, e aí vai depender de quem é essa terceira pessoa, ou a pessoa ela chega e fala assim, poxa, isso aqui não está certo.
E aí entra naquele ponto de vista de, pelo menos, não que a pessoa talvez ela chegue num ponto de vista de uma primeira pessoa, mas ela sempre vai ficar com uma impressão de, poxa, isso aqui não está certo, deixa eu estudar, deixa eu verificar o que está acontecendo aqui, porque esse cancelamento está meio estranho, essa situação está meio estranha. Então, assim, não que a pessoa talvez ela chegue na primeira pessoa, mas que ela, pelo menos, ela vai entender e falar assim, tá, deixa eu buscar um caminho aqui, talvez ela busque algumas vias, alguns pontos. Ela sai daquele cinza da segunda pessoa e vai tentando entrar no branco, se a gente for fazer escala de branco a preto ali. Ele vai tentando buscar, ele sai da segunda pessoa em si. Então, esse é o ponto que eu visualizo. Segunda pessoa não é um estado de transição. A terceira vai utilizar ali como massa de manobra segunda, muito provavelmente diante disso, mas eu não consigo visualizar como absoluta ali, que a pessoa consiga, por exemplo, ficar 10, 15, 20, 30 anos somente com uma visão de segunda pessoa ali, se deixando movimentar. Chega uma hora que... Isso aí talvez... Controverso. Aí controverso, mas eu concordo bastante com você, isso me fez pensar, porque se a gente pensar de uns 10, 15 anos para cá, antes era uma visão muito assim, uma neutralidade que não era neutra, né? Mas uma neutralidade, um fingimento de neutralidade que ia assim, jogando ideias aos poucos, né? Agora, desses anos para cá, especialmente na pandemia, com o mundo digital, a internet e tudo mais, realmente agora não é mais segunda pessoa, não, é terceira, e a verdade é essa. E se você questionar buscando um juízo de valor, aí você é o cancelado, porque já tem a verdade, entre aspas, verdade estabelecida, né? Já não é mais neutralidade, é mais uma verdade. Parece assim, que você usa a terceira ou a segunda conforme a conveniência e o lado, né? Ou seja, é segunda pessoa para você, mas é terceira para mim, se eu estou no poder. Se eu estou no comando, eu quero que a norma jurídica, eu não quero que você raciocine, eu quero que você seja um Maria vai com as outras, né? Então, segunda pessoa para você, por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem defende a segunda pessoa. Porque ela está defendendo para o outro, não para si. Ele está manipulando muitas vezes o outro. Normalmente quem está defendendo a segunda pessoa não é da segunda pessoa. Ele está querendo manipular a segunda pessoa. Exatamente. E quando você falou de Anchieta, perfeito. Porque ele não estava ali para manipular. Ele estava ali na concepção aristotélico-tomista de primeira pessoa, que ele queria entender e ele queria descobrir junto o que era bom e que aquela pessoa por si entendesse e escolhesse como primeira pessoa o que é bom e o que não é bom. Queria homens bons, né? Homens bons, índios bons. Pouco importa se é cultura, que não sei. Exato. O ser humano ótimo, não tem problema nenhum continuar com a sua cultura, mas fazer ele entender e chegar às conclusões do que é bom. E por isso que é fundamental uma palavrinha que você usou e que a gente vai ver aqui, que é existe uma espécie de regime, vamos chamar de regime jurídico, ou de consequências, de efeitos. Regime de efeitos, acho que é melhor, do ponto de vista da primeira pessoa. Tem um regime de efeitos, tem uma série de consequências. Uma dessas consequências, que a gente vai ver nos próximos capítulos, é a ideia de comunicação. Você falou de comunicação. Por que Anchieta aprendia a língua? Porque quando eu me insiro nesse ambiente e aprendo a língua para poder me comunicar, só através da comunicação, e aí por isso que Aristóteles vai ser tão importante, porque ele vai falar da dialética. Por isso que para ter dialética eu preciso ter comunicação, eu preciso ter a mesma linguagem, senão eu não vou me entender. E é por isso que as doutrinas contemporâneas desconstrutivistas têm interesse em desconstruir a linguagem, porque eles não querem a comunicação, eles não querem a dialética, eles não querem a racionalidade, eles querem o quê? A manipulação. Quando eu destruo tudo, quando eu não tenho comunicação, eu posso dominar. Então olha como que é interessante essa ideia de comunicação, essa ideia de dialética, ela está dentro do quê? Ela está dentro do ponto de vista da primeira pessoa, que a gente chama de ponto de vista aristotélico,
ou na classificação, na nomenclatura do MacIntyre, de tradições rivais de pensamento moral filosófico, no aristotélico tomista. Né? E por que o pensamento enciclopedista também não quer dialética? Porque Hegel também não quer dialética. Ele não quer dialogar com o cidadão, com o povo. Ele é o Estado, ele sabe tudo. As decisões, elas são verticalizadas. Elas são simplesmente hierarquizadas de cima para baixo, impostas, porque eu, enciclopedista, sei o que é bom para você. Eu, especialista, sei o que é bom para você. Então eu simplesmente decido e você obedece. E ai de você se você não obedecer. Né? Diferente do pensamento institucionalista, que é um tipo de pensamento jurídico, lembrei o nome do professor, né? Ronaldo Porto de Macedo, Júnior. Ele tem um livro que chama 3 tipos de pensamento, ou 3 formas de pensamento jurídico, em que ele traz esses 3 tipos. O schmittiano, que é o poder, que é o decidir, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O normativista, que é o siriano, e o institucional. Só que nesses 3 tipos de pensamento jurídico, o institucional, ele falta alguma coisa, falta esse passo a mais, que a gente só vai achar no pensamento aristotélico tomista que o Abba vai trazer aqui. Né? Porque o mundo jurídico, ele não consegue enxergar o ponto de vista na verdade, esse pensamento institucionalista, ele sai um pouco do ponto de vista da terceira pessoa, do normativista, mas ele não consegue entender esse ponto de vista da primeira pessoa. Então ele é um ponto de vista um pouco que se aproxima mais do ponto de vista da segunda pessoa, mais neutral. Então, por exemplo, quando a gente estuda institucionalismo, para o institucionalismo, e isso é um paradoxo que a teoria institucionalista não consegue sair, para o institucionalismo, o que é uma instituição? Então ele vai trazer lá os requisitos. Eu preciso ter vontades paralelas, vontade das pessoas, adesão, eu preciso ter uma autoridade, eu preciso ter uma ideia ou um projeto de empresa, de vida, de execução, enfim. Né? São os 3 requisitos básicos do institucionalismo. A autoridade, a ideia, o objeto e as vontades de realizar aquele objeto. Em resumo bastante sintético. Só que para o institucionalismo, uma organização criminosa é uma instituição. Uma quadrilha é uma instituição. E como é que você responde isso? Ele continua sendo externo ao ser humano, né? Se você for pensar, no fundo parece que ele está tirando, também bem em linhas gerais, mas ele está tirando a personificação do Estado e jogando nas instituições, né? Não está partindo de dentro. Exato, né? Falta o elemento virtude aí, né? Falta o elemento telos. Né? Tanto você tem total razão no que você está falando, que o institucionalismo, ele nasce num momento histórico, ele nasce ali com Maurice Horriot na França e com Santi-Romano na Itália. E ele nasce dentro de Maurice Horriot, por exemplo, ele tinha muito de Hegel. Quando você lê Teoria do Institucionalismo em Horriot, você vê muito Hegel ali, de que o Estado é uma instituição também. Né? Tanto que eles vão dizer, o Estado é a maior das instituições. Né? E Santi-Romano vai virar um pouco a chave e vai jogar isso, como você está dizendo, para os indivíduos. Então todo mundo pode formar, que é o pluralismo, né? Pluralismo jurídico, enfim. Todo mundo pode formar instituições, mas não tem a virtude, não existe virtude para eles. Existem esses requisitos que eu falei, uma autoridade, existe as vontades de aderir ali espontaneamente àquele objeto e o próprio objeto, né? O fim da empresa. Continua meio que contratualista. Né? Exatamente. É uma ética que a gente poderia dizer que é uma ética da reciprocidade. Que aqui o Abba, ele vai trazer 5 tipos de ética, a gente vai ver todas elas. A primeira que a gente começou a ver aqui nessa introdução é a ética da primeira pessoa, a ética aristotélica. Depois ele vai trazer outras 4, melhor dizendo. São 5 no total.
E a gente vai ver quais são elas, né? Essa ética da reciprocidade, ela sai um pouco desse totalitarismo do Estado e traz mais para os indivíduos, para a livre iniciativa, mas ela não tem essas respostas essenciais, né? Então ela fica ali só nessa questão meio neutral. O que é uma instituição? O Estado é uma instituição? É. Uma empresa é uma instituição? É. Um clube é uma instituição? É. Uma quadrilha criminosa, uma organização criminosa é uma instituição? É. Opa, mas aí a conta não fecha, tem alguma coisa errada. Isso não é direito, isso não é justiça. É a antítese disso, na verdade, né? Então o institucionalismo não tem essa resposta, né? Enfim, a gente vai estudar mais. Então acho que é isso. Mais alguma coisa para a gente finalizar aí? Uma última observação aqui do que a gente leu aqui. Até 31, né? Você tinha falado, Lucas, para a gente caminhar. Acho que todos os pontos chaves aqui até a página, a ideia narrativa, né? Tipicamente narrativo, que MacIntyre vai falar do homem, que é um animal contador de histórias, né? Porque a gente precisa da comunicação, a gente precisa da narrativa para entender essas questões, né? E aí a gente voltando em Aristóteles, que ele vai chamar de endoxa, né? O que é essa ideia de endoxa, ou das aparências? É essa ideia de você partir da realidade fática, da experiência, do que é tido como bom, do que é tido como justo, como excelente, e a partir disso começar a raciocinar, começar a fazer juízos de valor e começar a evoluir, começar a crescer em virtudes para entender melhor aquilo ali, né? Então, quando Aristóteles vai trazer essa ideia de endoxa ou das aparências, da ideia de salvar as aparências, não quer dizer que a gente tem que ficar com isso para sempre, vamos chamar de status quo. Não quer dizer que partir do status quo não significa permanecer no status quo, que é uma ideia equivocada do conservadorismo. Porque o conservadorismo fala, eu vou ficar no status quo e está tudo bom e não vai evoluir. E eu não vou ter dialética para evoluir. Não é isso que o Aristóteles vai dizer. Salvar as aparências o status quo é um ponto de partida, mas não é um ponto de chegada necessariamente. E é possível através da dialética, através da racionalidade, através da discussão e de cada tempo, cada momento histórico tem as suas necessidades, né? Hoje a gente vê olha para trás, como você disse, é fácil criticar com olhos de hoje uma ação, uma deliberação de 500 anos atrás. Mas como que a gente faz hoje? E como que os povos daqui 100 anos vão olhar para a gente, né? Vão dizer, poxa, mas um trabalho braçal, por exemplo, daqui 100 anos em que tudo tiver, a gente já comentou isso, né? Tudo for automatizado, eles vão olhar para a gente, né? Eles vão estar 100 anos na nossa frente, vão olhar para trás, que absurdo, como que era possível, que antiético vocês permitirem trabalhos braçais. Mas eles estão com um olhar de 100 anos na frente. O nosso olhar de hoje, o trabalho braçal é uma coisa absolutamente natural e não existe nada de antiético num trabalho braçal hoje. Muito pelo contrário, é um trabalho tão digno como qualquer outro trabalho. Então, essa questão do momento histórico é muito interessante, né? Só para finalizar, o João trouxe esse livro aqui para mim, Changing the World, muito interessante, do Horkheimer, em que ele... Quero ver a pronúncia. Não precisa, pode ser em português mesmo, João, que ele traz a ideia de dimensão subjetiva e objetiva. Isso tem tudo a ver com primeira pessoa. Porque ele fala assim, que agora subindo um pouco, né? A gente estava no direito e a gente está usando a filosofia para interpretar o direito. Agora eu vou fazer mais um salto, né? Agora a gente vai partir da filosofia para a teologia. Né? E aí na teologia vai dizer assim, o Horkheimer vai dizer assim,
das dimensões, uma dimensão subjetiva e uma dimensão objetiva. Isso aqui eu achei bem interessante. Ele vai dizer assim, todos nós somos chamados a fazer coisas boas, a sermos santos, né? A sermos virtuosos, todos nós. Nenhuma novidade, né? São Paulo já falava isso. Mas o que São José Maria vai trazer a partir da década de 30 e o Concílio Vaticano vai trazer a partir de 60 e 70, e que o Ronheim destaca aqui, que me chamou a atenção, é a dimensão objetiva. O que é essa dimensão objetiva? Já não é só o fato de que todos nós podemos ser sujeitos a gente da primeira pessoa, todos nós podemos ser virtuosos. Agora tem um plus, a dimensão objetiva vai dizer assim, em quaisquer circunstâncias, em quaisquer ambientes. Isso eu achei fantástico, porque esse sujeito a gente da primeira pessoa, que pode ser virtuoso, ele não precisa ser virtuoso só em determinados lugares, ou estruturas, ou instituições perfeitas. Ele pode ser virtuoso em qualquer lugar, inclusive no metaverso, em qualquer lugar, né? Então, só para fazer esse último comentário, dar esse saltozinho a mais aí de perspectiva, eu achei bem interessante essa passagem, porque casa com tudo isso aqui que a gente está conversando.